SOS Autismo, guia completo para entender o transtorno do espectro autista, de Maíra Gaiato, psicóloga especialista em autismo e neurociências, coautora dos livros Mundo Singular e O Reizinho Autista. SOS Autismo, 6º capítulo. Causas. Inúmeras evidências já demonstraram comprovadamente o papel dos genes no transtorno do espectro autista. Sabemos que essa é a principal causa relacionada ao surgimento de sintomas. Estudos com familiares realizados no mundo todo fortalecem essa relação. Em gêmeos idênticos monozigóticos, por exemplo, que compartilham o mesmo material genético, se um deles apresenta o transtorno, o outro tem de 36% a 95% de chance de também apresentá-lo. Em casos de gêmeos não idênticos, dizigóticos, caso um dos irmãos seja diagnosticado, a probabilidade de o outro também o ser é de 10% a 30%. É importante ficar atento ao desenvolvimento de crianças que têm histórico de autismo na família, pois as chances de outro filho não gemelar apresentar o transtorno são de 10% a 20%. Na população, as chances de se ter um filho com autismo é de aproximadamente 1 a 2%. Crianças com autismo têm maior número de alterações cromossômicas do que a população normal e, com isso, maiores chances de ter outros transtornos associados. Essa predisposição tem suas raízes nas mutações em nosso DNA, o material genético que contém as instruções de todo o funcionamento do organismo humano. Muitos genes já foram correlacionados ao desenvolvimento do autismo. Ainda não entendemos a função de todos os genes, mas as pesquisas têm encontrado mutações relacionadas à codificação para proteínas envolvidas nas conexões neurais e também na regulação da expressão de genes envolvidos no desenvolvimento neural. A relação é multifatorial. É a combinação genética de cada indivíduo que vai determinar o quadro clínico. Dependendo da mutação, ainda que no mesmo gene, leva a alterações mais sutis ou mais severas. Em alguns casos, vários genes estão envolvidos no desenvolvimento dos sintomas. Há possibilidade também, em alguns casos, das alterações genéticas não serem herdadas do pai ou da mãe, acontecerem somente no indivíduo afetado. Podem ocorrer em um determinado óvulo ou espermatozoide ao longo do desenvolvimento embrionário. As pesquisas estão aumentando. Existem mais grupos interessados em pesquisar autismo, principalmente em realizar sequenciamento genético, que podem identificar algumas alterações, mas poucas ainda. O objetivo principal das pesquisas é levantar dados e correlacionar com grupos controle de outras crianças para entender a complexidade do autismo. Novas descobertas são realizadas e replicadas constantemente nos laboratórios. As causas conhecidas para o autismo afetam diferentes funções cerebrais e cada uma dessas disfunções causa algum tipo de prejuízo social e de comportamentos restritos. Os fatores ambientais influenciam o organismo em períodos mais vulneráveis do desenvolvimento, no período gestacional. Podem funcionar como gatilhos para desencadear o TEA. Os fatores que estão sendo pesquisados como correlacionados com TEA são idades materna e paterna avançadas, infecções que a mãe passa durante a gravidez, causando forte reação imunológica dos organismos, microbioma da mãe, diabetes gestacional, sangramento materno, gestação de múltiplos, exposição a toxinas, exposição a medicamentos, talidomida, misoprostol e ácido valproico, depressão materna e o consequente uso de antidepressivos, outros tipos
de sofrimento fetal. Nos períodos peri e neonatal, também são citados como possíveis fatores de risco para prematuridade, baixa pontuação de APGAR, apresentação fetal anômala, tamanho pequeno para a idade gestacional, malformação congênita, lesões associadas ao parto, peso muito baixo ao nascimento, anemia neonatal e complicações em geral. Ainda hoje, muitas pessoas falam sobre as famosas mães geladeira, como causa do desenvolvimento de autismo nas crianças. Esse termo deve-se à propagação dessa informação feita pelo pesquisador Leo Kanner, um dos primeiros a estudar o assunto. O pesquisador percebeu nos pais das crianças com sintomas denominados autismo um alto nível intelectual, porém pouca afetividade, o que levava a uma fria relação entre mãe e filho. Com isso, as crianças apresentariam inabilidade de se relacionar emocionalmente com outras pessoas e, consequentemente, haveria uma falha no reconhecimento de estados mentais, prejudicando sua habilidade de abstrair e simbolizar. Os déficits no reconhecimento da emoção e na habilidade de utilizar a linguagem de acordo com o contexto social seriam, então, consequência da disfunção afetiva básica, a qual impediria a criança de viver a experiência social intersubjetiva. Algum tempo depois, o mesmo pesquisador veio a público se desculpar pela consideração feita, dizendo ter se equivocado e percebido seu erro baseando-se em novos dados, e a teoria foi desconsiderada. Porém, como tudo que é polêmico e sensacionalista, a teoria, e não a sua desconsideração, se propagou, levando pessoas desinformadas a ainda falar sobre isso 80 anos depois, nos dias de hoje. Para novos capítulos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe o vídeo.